boa tarde a todos. Como que vocês estão? É com grande satisfação que nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre mediação e linguagem. E hoje, atendendo a pedidos de vocês, né, que vocês pediram para a gente ter mais clareza sobre o que é roteirização, sobre o que a gente dá aquela praticidade de como eu captar aquela essência do roteiro de 1 minuto, eu trouxe aqui comigo o Carlos Arthur Aguena, que ele é bibliotecário, né, de documentação de documentação na EFAP, trabalha no CREI Mário Covas, formado em propaganda e publicidade, que vai estar aqui toda essa experiência que ele vai trazer para a gente, para falar sobre o que é adaptação, o que é um roteiro, como que eu capto aquela essência para transmitir em 1 minuto, né, Carlos? Olá a todos, olá Márcia. Então, hoje é um tema bastante pulsante, bastante interessante, né? A gente adora conversar sobre cinema e literatura. Acho que os dois assuntos são os assuntos que se casam, né? Cinema, literatura, adaptação literária. Sim. Vamos lá. E vocês, meus queridos, postem no chat todas as dúvidas, que esse é o momento nosso, né? É o momento da gente explorar aqui nosso convidado e tirar todas as dúvidas que a gente quer saber sobre adaptação, sobre roteiro, como eu fazer, captar aquela ideia para transmitir em 1 minuto e fazer o nosso festival de curta do Mediação e Linguagem. Com você, Carlos. Então, como a Márcia falou, né, eu faço parte da equipe que trabalha no programa Clube de Leitura, tá? Gato Preto. E eu vi aqui os títulos que vocês selecionaram para serem objeto de adaptação, né, para esse 1 minuto, né? Então, eu começo então a minha fala dizendo que tem alguns títulos que já foram trabalhados no Clube de Leitura Gato Preto. Tá, então, para vocês poderem consultar, eles estão disponíveis no YouTube, no repositório do Centro de Mídias. Tá? Então, aqui na tela vocês conseguem ver quais os títulos. Né? Acho que é uma forma também de vocês se apropriarem mais, né, da história, do conteúdo, para poder desenvolver um roteiro para o audiovisual. Tá? Então, O Curtiço, Memórias Póstumas, Senhora, todos esses títulos estão disponíveis, né, que foram programas já gravados, já produzidos, discutindo esses livros, tá ok? E uma coisa que eu acho que é bom a gente sempre fazer, né, Márcia, são links do que já foi produzido, né? Então vamos lembrar, né, que a primeira live que vocês fizeram foi sobre a linguagem cinematográfica, né? Vou pedir para vocês ainda não. Então, a professora Elis, né, ela falou dos recursos de linguagem do cinema, do audiovisual. Então, vamos sempre reportar, né, o que já foi feito, né? Então, assim, vocês vão... o grande desafio de vocês em reproduzir em 1 minuto, né, o conteúdo de um livro é trazer aquilo que originalmente ele é escrito para a linguagem audiovisual. Então, lembrando assim que os enquadramentos, o movimento das câmeras, elas têm um recurso, elas têm um efeito, né, para que o diretor pensa antecipadamente na hora de realizar a filmagem. Por exemplo, enquadramentos muito próximos, eles denotam uma certa intimidade, uma certa introspecção. Enquadramentos mais amplos, eles já têm a ver assim, com uma coisa mais contextuada. Lembre, então, muito o movimento das câmeras também, né? Tudo né, para vocês contarem a história, né? Lembrando, por exemplo, estou vendo aqui, o Curtiço, ele é muito coletivo, né? Então, provavelmente, quem for escolher essa obra vão utilizar mais enquadramentos gerais. Né? Eles têm... A história ele traz pouco, assim, uma introspecção, né? Pensamentos mais intimistas, é mais um enquadramento... Pensem nisso, né? Lembrando da primeira aula, né? Os recursos que são utilizáveis, né? Assim, já pensando antecipadamente o que você espera daquele enquadramento, daquele movimento de câmera, né? Então, e colocar isso a serviço, né, do que vocês entenderam da obra. Então, se eu quiser algo mais amplo, algo que tenha uma perspectiva maior, então eu vou buscando sempre aquele enquadramento geral. E se eu quisesse um foco mais sentimental, eu posso trazer esse foco mais para perto. Então, o enquadramento mais próximo, ele, regra geral, denota uma certa introspecção, uma certa intimidade, né? Ele procura, eu acho que até assim, adentrar
né, na expressão muito pessoal daquela situação, daquele personagem. Então, é um recurso muito legal para representar assim, situações de silêncio, de introspecção, de intimidade. Então, sempre lembrar assim, os recursos que a linguagem audiovisual proporciona para você traduzir, né, aquilo que você gostaria de trazer na cena. Tá? Então, revejam, né, a aula da professora Elise e pensem agora assim, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, Senhora. Né? Senhora tem muitos diálogos. Né? Então, quais enquadramentos que estarão assim, sendo melhor utilizados para representar aquilo que eu estou entendendo daquela obra. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto que é importante, né? Assim, a transposição da linguagem escrita, né? Que tem recursos, né? E como que trazer isso para a linguagem audiovisual. Som também, né? Sonorização, imagem, tá? É uma outra linguagem. Tá? A gente capta esses recursos, né? Se quiser dar um tom mais intimista, eu dou aquele foco no olhar, numa expressão do rosto, né? Para dar trabalhar com essa expressividade do personagem. Então, quando a gente fala 1 minuto, mas eu tenho infinitos recursos que eu posso potencializar esse 1 minuto de cena. Isso, né? E aí, pensando assim, sempre parte da leitura que vocês vão fazer da obra em questão, né? Então, é um entendimento daquela obra que vai trazer, né, quais os enquadramentos que são mais adequados, mais úteis para representar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou entendendo daquela obra, né? Não sei, o Dom Casmurro, por exemplo, ele tá Dom Casmurro hoje tem na sala de leitura, tem no ESP, o Dom Casmurro, né, um dos livros mais lidos, então, né? Esse é um livro, por exemplo, bastante introspectivo, né? Então, a narrativa adentra muito, né, nos pensamentos, nos sentimentos do protagonista. Talvez no enquadramento mais próximo seja interessante. Só para dar um exemplo, né? Porque aqui eu estou vendo que a grande maioria, todos esses títulos são mais, assim, panorâmicos, mais gerais, né? Então, é um pouco essa ideia, né? Como trazer, né, os recursos, ter conhecimento assim, dos recursos que tem, né, o audiovisual e transpor isso, né, daquilo que vocês entenderam da linguagem escrita. Maravilha. Tá, não sei se ficou claro. Ficou claro. Tá. E vocês postem no chat as dúvidas para a gente fomentar essa discussão. Lembrando que o nosso programa da Teia Literária é um grande diálogo aberto com vocês que estão aí na escola, que estão em casa, que estão junto conosco aqui acompanhando, e esse é o nosso momento de troca. Né? Então, é o nosso momento de tirar dúvidas, o nosso momento de troca e fomentar a nossa conversa aqui. E aí, quando a Márcia me pediu, né, para fazer essa apresentação, primeiro ponto que me ocorreu dessa tarefa, que eu acho que é uma coisa muito legal, mas também muito desafiante, né, Márcia? Assim, como trazer, né, em 1 minuto o conteúdo de um livro, né? De um livro. Então, assim, vamos tentar trazer um pouco de conceitos e de propostas para que isso seja realizado, né? Acho que um primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que aí o segundo slide, por favor. As obras literárias e as obras cinematográficas, elas têm uma autonomia em si, né? Então, acho que um primeiro conceito que é bastante legal de trazer assim, né? Principalmente no cinema, a obra cinematográfica em si, ela tem uma autonomia, ela tem um valor, ela tem até de uma certa forma uma independência da obra que a originou. Né? Eu gostaria de trazer alguns exemplos para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês. O próximo slide. Então vejam aqui, tem alguns clássicos da literatura do cinema brasileiro que eles em si são verdadeiras obras de arte, tá? Independente da obra que as originou. Então, se vocês têm, a grande maioria está disponível no YouTube, assim, né? Que vocês podem até verificar. O Menino de Engenho, que é do José Lins do Rego, né? A obra original é consagrada. E talvez eu até possa dizer que, na mesma medida, para quem estuda cinema, né? Entende cinema, o filme também ele tem a mesma dimensão da obra. Ele tem uma importância, ele tem uma autonomia, né? Ele tem uma certa... Ele em si também é uma grande obra, né? Voltando um pouco, só Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, eles originalmente são textos escritos. Tá?
e Eles Não Usam Black Tie é uma peça teatral e também virou cinema, virou um filme. Todos esses, eles são consagrados, eles têm um valor em si. Então, acho que é um primeiro dado que eu acho que é importante trazer, né, para esse trabalho aqui da sala de leitura. Não pensem que vocês estão simplesmente fazendo uma transcrição de uma obra originalmente escrita para uma obra audiovisual. Pensem que vocês estão criando algo que tem uma certa autonomia, tem uma certa independência. Tá ok? Então, fica claro? Então, a gente acabou de fazer essa desmistificação de que quando você pega para fazer uma adaptação de uma obra literária, você tem que ser ipsis literis, assim, fiel, transpor tudo aquilo, de estar querendo captar uma essência e a independência, né? Porque é o olhar criativo do estudante, do professor que conduz esse estudante, né? Fomenta as discussões para poder transpor. A impressão que você tem na hora, na verdade, é muito mais importante ou muito mais sensível do que você querer fazer aquela reprodução literal, né, da um minuto. E partindo da premissa de que essa produção ela tem uma certa autonomia, vamos pensar também que existe possibilidades quase infinitas de adaptação. Tá? Então, assim, não necessariamente a obra precisa ser estritamente similar a obra escrita. Tá? Então, eu gostaria de trazer mais alguns exemplos, passando assim, só Macunaíma também, do Mário de Andrade, Hamlet, uma peça de Shakespeare, tá? Um bonde chamado Desejo de Terence Willis, originalmente são obras-primas na escrita e também obras-primas na linguagem cinematográfica. Tá? Primeiro ponto. Tá? Então, um outro ponto agora, aí o próximo slide, eu gostaria de quebrar um paradigma, né? Então, assim, regra geral, todos falam assim, né? O livro é sempre melhor do que a obra, né? Então, eu gostaria de trazer alguns exemplos que mostram que não necessariamente é dessa forma. Tem tanta autonomia que muitas vezes algumas obras cinematográficas elas superam em muito, tá, a obra escrita original. Tá, então, só para trazer alguns exemplos que para mim, assim, no meu entendimento, quebram esse paradigma, passando, né? O Poderoso Chefão é um clássico do cinema. Ninguém se lembra muito do livro que o originou, né? Do Mário Puzo, assim, as pessoas não lembram muito. Agora, o filme todos conhecem, né? E um outro diretor que é muito referência disso que eu estou trazendo é o Alfred Hitchcock. Vários filmes, agora eu só estou citando um, mas muitos dos filmes do Alfred Hitchcock são originados de contos que ele intencionalmente escolheu como medianos, né? Então ele identifica um conto, uma história, um romance mediano, ele consegue enxergar nesse tema, né, um grande filme, né? Então um clássico é o Janela Indiscreta, que acho que muitas pessoas conhecem, que, né, assim, é aquele rapaz que quebra a perna e fica um tempão olhando pela janela e acidentalmente ele acaba testemunhando um crime e a partir daí acontece um monte de coisas e é fantástico de assistir. E né? essa cena, ela serviu de inspiração para tantos outros filmes, né, que se remetem, fazem alusão à Janela Indiscreta. Tem várias referências, sim. E aí, assim, é um conto que as pessoas nem lembram mais quem é o autor, tá? Então, assim, filmes que superaram em muito a obra original, tá? Então, eu acho que esse exercício que vocês estão propondo também é um exercício de quebrar paradigmas, tá? Então, pode perfeitamente uma obra mediana, não tão importante, originar um audiovisual muito, muito bom, tá? Então, esse é um exemplo. E agora o próximo. Trazendo de novo a questão da autonomia da obra adaptada, né? Não necessariamente vocês precisam reproduzir o mesmo contexto ou a mesma época. Tá? Vocês podem trazer para a atualidade. Tá? Então, e em outros contextos. Mais alguns exemplos para vocês verificarem assim, que é perfeitamente possível vocês serem fiéis à ideia original, mas transpor essa mesma história para outra situação, outra época, outro contexto. Tá? Um clássico aqui é o West Side Story, né, que foi recentemente filmado pelo Steven Spielberg, mas que é referência também a um filme mais antigo da década de 40, 50, me parece. Né? Então, é a história de Romeu e Julieta.
só que dentro de um contexto dos Estados Unidos de briga de gangsters, né? E eu já vou antecipar também uma outra coisa que é possível em adaptações para o cinema. Você pode, inclusive, alterar, não é, Márcia? Alterar o final. Né? Todos sabem que na peça Romeu e Julieta, a Julieta morre. Os dois morrem, né? Não é essa história, não. Então é possível você manter a essência original, assim, a ideia original, né, e propor transformações, propor mudanças, né, que mantém uma coerência, o contexto original da obra escrita. Tá? Isso é muito bacana para fomentar uma discussão com os alunos, né? Quando você lê uma obra e você faz aquela transcrição de qual final você gostaria de dar a essa obra. Quem nunca quis salvar um personagem que estava à beira da morte, ou casar o personagem principal com a outra personagem lá que tinha um romance fadado ao fracasso, mas na sua visão poderia dar muito certo. Então você tem essa liberdade como leitor de criar novas cenas, de criar novos finais, de criar novos enredos, que é o que permite você, como leitor, nesse ponto, você também ser o escritor, né? O autor, coautor da obra. Então, esse exercício de imaginação que o audiovisual e as adaptações trazem para a gente são riquíssimos. Agora, assim, me parece que a proposta de vocês, Márcia, é realmente fazer... Porque na adaptação é possível tudo, praticamente tudo. Agora, de acordo com a proposta de vocês, é importante que, assim, minimamente, a essência seja mantida, não é? A essência seja mantida. Então eu acho que no caso dessa proposta, eu acho que, assim, é possível isso, mas tendo cuidado de manter a essência do... Né? Porque tem algumas obras que mudam completamente e que tudo bem, né? Porque a arte tem essas possibilidades infinitas. Agora, no caso daqui da proposta de 1 minuto, é possível essas mudanças, mas assim, tomando cuidado de manter a ideia original. Manter a ideia original. E aí você trouxe do Hitchcock da Janela Indiscreta, aí aqui eu estou pensando quantos filmes trazem essa mesma questão da visão da pessoa estar observando algo por uma janela. Né? E aí ela observa a vida dos outros, acaba interagindo, acaba vendo cenas que ela não deveria ver, né, o cotidiano de alguém, esse voyeurismo, né, que tem. Quantos filmes existiram traz essa essência? E começou lá atrás, né? E começa com essa ideia central base. Original. A partir disso é possível vários desdobramentos. É isso mesmo. Tá? Um segundo exemplo é o Trono Manchado de Sangue do Kurosawa, é o Rei Lear. Né? Então é uma outra época, um outro país, uma outra cultura, mas a ideia se mantém lá. Tá? Então, as possibilidades são infinitas, né, Márcia? Então, é só para... Aqui eu trouxe esses exemplos justamente para trazer essa ideia de que existem muitas possibilidades para vocês fazerem uma adaptação para o audiovisual. O próximo. E aqui, para começar a interação no chat, uma brincadeira, Márcia, assim, né? O que esse filme, 10 coisas que eu odeio em você, um filme norte-americano, uma comédia muito, muito legalzinha, assim, né? Que é bem agradável de ver, e a novela O Cravo e a Rosa tem em comum. Então, para aquecer aqui o nosso chat aqui... O chat já está aqui. Qual que é a obra original, né, desse filme e dessa novela? Tá, então, uma brincadeira, daqui a pouco a gente... Vamos achar, então, o que tem em comum entre essa comédia, né? Os dois são adaptações de uma mesma obra. De uma mesma obra? Qual será a obra que foi adaptada, esses dois? São dois modelos bem diferentes, né? Mas a história é a mesma. A história é a mesma. E as 10 coisas que eu odeio em você. E a gente pode continuar, depois a gente vê como é que estão as interações. Então, essa é a ideia, tá? Então, a adaptação permite, né, você transpor para outra época, para outra situação, outra cultura, isso é perfeitamente possível, tá ok? A próxima. Uma outra coisa muito legal também é você deslocar o foco para outras situações, assim, mantendo a ideia original. Eu gostaria, trazendo a ideia, mais uma, por favor. Esse Rosencrantz e Guildenstern são personagens secundários de Hamlet. Tá? Então, o autor desse filme, que eu achei uma ideia genial, né? Ele traz esses dois personagens secundários que são amigos de Hamlet, né? E originalmente Hamlet é uma tragédia, e ele faz desses dois personagens uma história de comédia.
Então é uma adaptação assim que você tira o foco, né, de um ponto para o outro. Tá? A mesma coisa o Amor de Joan, que é uma parte do Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust. Então ele coloca foco. E eu acho que esse recurso, Márcia, pode ser bastante interessante, dada a limitação do tempo, né? Como é 1 minuto, então elejam assim, uma parte da obra que vocês escolheram, uma parte que consiga representar a totalidade. Né? Eu acho que isso pode facilitar muito, não é? Bastante. Então a adaptação, assim, você elege um trecho, né, daquela longa história que consiga representar a história como um todo, né? E faça disso 1 minuto de áudio, né? Eu acho que esse talvez seja uma das dicas talvez mais úteis, assim, né, para vocês conseguirem, assim, atender esse grande desafio, não é, Márcia? Assim, elejam um pedacinho, um capítulo, né, um acontecimento dessa obra, e aí, assim, tente nesse trecho representar a obra como um todo. Eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante, né? É um estudo, né? Qual a cena que mais te marcou quando você lê um livro? Quantas vezes a gente vai ao cinema ou assiste um filme e fala assim, aquela cena é a cena da minha vida. Então, elege essa cena e essa cena fica única, né? Então, elege essa cena, a cena da sua vida, a cena que te marcou, que vai, justamente essa que vai traduzir a essência da obra para você. Agora, Márcia, eu acho que nessa seleção seria interessante fazer o exercício assim, qual trecho daquela obra que consegue representar toda a obra? Não é? Aí, eu não sei, me vem muito Dom Casmurro, porque é uma obra tão popular, né? Por exemplo, o momento em que o Bentinho começa a sentir ciúmes da Capitu. Talvez seja uma obra, um momento de Dom Casmurro que seja bastante representativo para tudo que acontece ao longo da obra, né? Aquele pequeno momento, né? Assim, só para dar um exemplo, assim, que é né? o despertar do ciúme dele, né? Que a gente fica meio assim, se é um cuidado exagerado, se é um ciúme, e depois ele vai se desdobrando daquele ciúme, aquela possessividade do Bentinho. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Talvez seja aquele momento em que ele tem uma visão ampla de tudo que foi a vida dele, né? Naquele momento de reflexão, ele olha tudo para trás. Aquele momento também pode, para trazer um pouco de exemplos, né, Márcia? Assim, né? Aquele momento talvez seja um momento bastante representativo da obra como um todo. Né? Eu acho que esse é um recurso bem legal para vocês considerarem, né? Assim, no trabalho de adaptação do... Tem aqui muita coisa aqui no chat, Carlos, de só responder algumas perguntas que estão aqui. Eu sei que muitos estão com as escolas fechadas, estão trabalhando no TRE, né? Nós temos o exercício aí das eleições em domingo, mas a live ficará gravada, está disponível no YouTube. O importante é que vocês assistam, recomendam para os professores assistirem. E essa live é para trazer um pouco dessa discussão de como eu adaptar. Nós tivemos a outra que foi sobre enquadramento, sobre questões de cena, e essa como que eu capto a essência, como que eu consigo fazer uma adaptação de uma obra literária, se eu preciso ser fiel, se eu não preciso ser fiel, como colocar um livro, né, a Revolução dos Bichos inteira em 1 minuto, né? Então a gente tá aí dando dicas, dando essa participação, fomentando que vocês consigam trazer para os estudantes essas discussões. Eu acho que é o mais importante aqui, é eu trazer para o estudante essa discussão, e aí a gente faz aquele brainstorm, capta todas as ideias que surgem a partir de uma leitura. Né? Então, eu estou vendo aqui algumas perguntas interessantes, tá? O Pedro Geraldo fala aqui, o livro Ninguém é Igual a Ninguém, da Regina Reno, está no acervo do Leia. Foi o que escolhemos. Tudo bem? Sim, tudo bem. É um livro fantástico que tem uma discussão sobre inclusão, sobre o sentimento, sobre essa floração da inclusão, a perspectiva do olhar do outro. É um livro fantástico, sim, vale. Todo o acervo que está no Leia SP, o acervo digital, deve ser discutido, deve gerar novos produtos de leitura com ele, né? Então, um livro ele só é lido de forma enriquecida quando ele desperta algo em mim, né? Então, a gente está trabalhando essa formação do sujeito leitor comum, algo mais amplo. Os prazos de entrega dos vídeos, João Bosco. Não, João Bosco, nome de artista, vamos lá.
As entregas do vídeo vão ficar, primeiramente, vocês vão entregar para as diretorias de ensino no prazo estipulado, se não me engano, é para o final de outubro. E aí vão passar por toda essa seleção para a gente fazer aqui aquele festival dos melhores vídeos, aqueles que vão representar os seus polos. Mas a primeira coisa agora é acertar com o pack de vocês essa entrega. A professora Marlene está adaptando o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Também é um livro cheio, muito intimista. São vários contos, né? São vários contos. Vamos ver. Já são todos recortados, né? Cabe aí você dizer pra gente, se puder dar Ou talvez seja um conto Olhos d'Água, né? Qual que é o conto que você está adaptando? A Anderson Gonçalves. Estou terminando o livro retirado do Lei SP, Ninguém é Igual a Ninguém, e Meu Pé de Laranja Lima. Ele foi de um ponto... Tem um filme também, tem um filme. Também vale aí o exercício, talvez, né, de ler o livro, recomendar um recorte do filme, talvez até estimule os alunos, né, a verem esses recortes do filme, da produção do cinema do Meu Pé de Laranja Lima, e ver se consegue conjuminar com as ideias do que eles querem passar também. Então vale aí também ter essa noção e explorar esse recurso do filme. Aí agora a gente chegou na nossa pergunta. Professora Simone, ela fala que a adaptação é da Megera Domada. Exatamente, professora Simone, acertou em cheio. Professora Simone, professora Fabrícia, estão todas assim, fazendo alusão à Megera Domada nos dois, essa adaptação. Perfeito. Tem muita gente querendo exemplo de curta, Carlos. Tem algum exemplo de curta que você lembra? A gente pode trazer para eles? Olha, tem clássicos, né? Para vocês verem assim, um pouco de linguagem de curta, eu acho que o grande clássico do cinema brasileiro é Ilha das Flores, que muitos professores conhecem, né? É de um diretor do Rio Grande do Sul, Furtado, eu não lembro o primeiro nome. Tem muitos, viu? Tem muitos. Acho que no momento me ocorre esse, assim, né? O dia em que Dorival chamou o guarda também, sabe, é muito parecido com crônicas e contos, né, os curtas-metragens. Né, acho que pode ser interessante também, né, porque para ser um curta-metragem, o diretor ele precisa eleger um tema simples, né, para poder desenvolver em pouco tempo. Né, talvez seja um exercício realmente muito interessante, bem lembrado, curtas-metragens. Né? Então pegar um pouco essa linguagem assim, de um tema, né, um ponto assim que é desenvolvido numa história, né? Mas eu lembraria o Ilha das Flores, que é o grande clássico, assim, né? Para vocês verem assim o quanto que é possível na linguagem cinematográfica você trazer muito conteúdo, né, em pouco tempo. Né? Em muito pouco tempo. Isso é bacana, e vale mais uma dica de exercício para fazer. A gente fala exercício, mas é prazeroso, né? Aproveitando que a gente está entrando no final de semana, a gente está dando todas as dicas culturais aí para vocês passarem o final de semana, pré-eleição, pós-eleição, assistindo os curta-metragens, assistindo esse repertório. Isso é bem, né, bem legal, bem bacana. Então, a gente não é tão um exercício, né? É mais um ato aí de fruição cultural que a gente tem. A professora Lúcia Mara, ela fala, ambos são baseados em A Megera Domada, de William Shakespeare. Essas produções adaptam a peça para contextos modernos ou culturas diferentes. Perfeito, mantendo a premissa central de uma mulher forte e teimosa, sendo domada por um homem persistente, mas com alterações para se encaixar em novos públicos e novas épocas. Perfeito. O 10 Coisas que Eu Odeio em Você é uma história de adolescentes, né? Então é incrível, é muito diferente, né? E tá ali, né? E quem nunca, né, teve uma experiência assim, semelhante assim, na adolescência, né? Aí tem os professores falando das adaptações, estão falando que trabalhando com os Três Porquinhos nos anos iniciais. Também tem uma cena também bem marcante, né? Que essa cena dos Três Porquinhos tem vários recortes, né? Das cenas dele. Posso dizer a cena de um deles, né? Que é aquele da sopa que sopra a casa, outro que tem a casa, né? Eu tenho a impressão que esse dá para dar conta em um minuto. Fazer um minuto, né? Quase tudo, né? Tudo em um minuto, acho que dá conta. Esse tem estrutura muito simples, né? E os recortes são bem marcados, né? Dele. Então, parabéns, professora. Vamos lá. Aí a professora Arlete está adaptando Vidas Secas. Vidas Secas também está no Clube de Leitura Gato Preto. Tá no Clube de Leitura também? Também tá.
Vamos lá, vale também a gente voltar, dar uma olhada, ver o Clube de Leitura Gato Preto, ver qual foram as perspectivas, as discussões. Tudo isso vira material, né, para a gente estudar, para a gente alargar nossos horizontes literários, tecer novas conjecturas sobre as leituras, né, que outros fizeram sobre as obras. Uma sugestão, né, do Vidas Secas, o personagem mais marcante que as pessoas mais lembram é a baleia, o cachorro, É a né? baleia, o cachorro. Então talvez seja uma observação importante, né, para vocês, né, como que transpor para, né, a imagem da baleia é muito forte né? para quem lê. Olha lá, mais uma dica aí, um personagem, algum ponto central que marca essa história. Eu me lembrei agora da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Também, Que é a hora que ela vai, né? Que ela atravessa a rua, né? Tem toda aquela... eu acho que essa live terá muitos spoilers, mas não tem como, né, Não tem como. Não tem como a gente evitar isso, assim, né? A gente vai falando de literatura, vai falando de cinema, a gente vai trazendo aí, se empolgando também na nossa bagagem, né, Carlos? Vai muito da nossa memória afetiva, inclusive, né? Acho que para quem gosta de cinema, essas lembranças vêm de uma maneira bastante emocional, bastante afetiva, né? Tem alguns filmes que são muito queridos para todos nós. Né? Eu vi aqui que alguém também está fazendo Orgulho e Preconceito. Então, Orgulho e Preconceito também é um pacote, ele é recheado de várias cenas marcantes, tanto na obra literária quanto na adaptação do cinema. Foram várias. Orgulho e Preconceito tem uma adaptação brilhante como série de televisão, tá? Então, e está disponível, dá para vocês assistirem, assim, é muito, muito bom. Bacana. Então, vamos lá? Vamos lá. Próximo slide, por favor. Isso é uma coisa que precisa ser fazer de uma maneira muito cuidadosa, mas eu entendo que é possível, né? Você mudar pontos importantes da obra original, mantendo a ideia original, tá? Então, tem algumas situações significativas que, apesar de serem alteradas na versão cinematográfica, ele mantém a ideia original. Um exemplo é o West Side Story, que a gente comentou agora, né? Então, originalmente, né, a história de Romeu e Julieta, né, em que no filme, né, a Julieta sobrevive, né? Mas a ideia, ela se mantém, tá? Então, o exemplo que eu trouxe foi o próximo slide. Esse é um filme que eu gosto muito, assim, e o livro também é muito legal, né? Então, tem o noviço e tem o monge, né? O monge veterano, que é quase um detetive, né? Nessa história, né? Tem uma situação de assassinato e tem um monge que o acompanha, que é o Sean Connery, né? E no livro, né, tem um trecho que é muito, muito bonito, né? Esse monge, ele se apaixona por uma aldeã, né? Nesse vilarejo da Idade Média, ele passa ele vive um apaixonamento extremamente intenso e claro que isso promove um conflito, né? Porque ele é um religioso, ele está prestes a ser realmente um monge, né? Então ele está na fase de noviço. E aí ele fala sobre esse apaixonamento com o mestre dele, que é um monge, né? E tem um trecho muito bonito, né? Acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, eu já li em obras literárias, assim, né? Então tem uma longa conversa sobre a situação do apaixonamento, do amor, né? E essa aldeã, aí mais de novo um spoiler, né? Mas aí não tem como, assim, né? No livro, né? Essa aldeã morre. E no filme, né, o diretor ele tem a liberdade de mantê-la viva. E assim, eu adorei ter visto isso, né? Então é uma mudança. Agora, no caso da proposta de vocês, acho que isso é possível, mas sempre com muito cuidado de não alterar. As adaptações no cinema é totalmente livre. Vocês podem, inclusive, assim, mudar completamente e fazer assim, então, obra inspirada, né? Não é uma obra adaptada. Mas no caso da proposta de vocês, acho que é possível fazer pequenas alterações, mas com o cuidado de assim, sustentar uma ideia original, uma estrutura original. Tá, mas assim, só para dar um exemplo dessa possibilidade, né? Acho que para dar mais riqueza e mais liberdade para vocês produzirem esse audiovisual, né? Isso vem muito, né? Vem muito ao encontro quando a gente tem aquela obra que mexe muito com a gente, que tem, geralmente são esses assim, que eu pensei agora no Morro dos Ventos Uivantes também.
Tem uma versão recente? Tem a Tem antiga, uma né? versão antiga no cinema. Na antiga eu conheço, tem uma versão recente também. Então, assim, essas obras elas são de tempos em tempos adaptadas, né? Então fica muito interessante, inclusive, de ver assim as diversas visões em tempos diferentes, né? Então eu fico imaginando que essa versão que é mais recente seja muito diferente de lá De atrás, lá assim, né? atrás, da original, né? Então, aí é um outro livro muito forte que trabalha a questão da emoção, a questão do amor, a questão do apego, da possessividade de uma forma muito forte, que você não sabe se você gosta ou não gosta, se você sofre junto com o personagem ou não, se você partilha, e daí dá para você captar essa essência desse, né, desse pequeno cara, desse pequena díade, né, amorosa, e transportar ela para um final que talvez é aquilo que você queria como leitor, porque ser leitor é isso, né, você trabalhar a imaginação junto com o escritor, é você tecer também a sua história dentro daquela história, né, e daí você está falando da verdadeira leitura de fruição, né? E, Você vai, né? e nessa proposta, Márcia, vocês vão ter o poder e a liberdade de alterar obras que vocês gostariam de alterar, né? Isso é uma coisa bem Isso é bem bem bacana, legal, né? né? Isso é Bem legal. mágico, né? Eles vão brincar Não, eu não gosto desse final, eu vou brincar, manter a quero essência, aqui. mas isso aqui vai ser alterado. É possível, não é? É Possível. possível, é possível. Sim, é possível. A gente está louco para ver isso. Eu estou vendo aqui que tem uma professora, ela escreveu que ela está fazendo um diálogo entre o Pequeno Príncipe e o Pequeno Príncipe Preto. Olha só que bacana. Ela trouxe duas obras dialogando com dois personagens, né? Que tem aí a sua transversalidade, mas também tem todo um contexto aí político-social que traz aí marcado de engajamento e fazendo os dois se encontrarem. Isso é muito bacana, professora. A gente está doido para ver. É muito legal também trazer temas contemporâneos, né, em textos clássicos, né? Voltando de novo, West Side Story, né? Originalmente era a briga entre duas famílias tradicionais lá de Verona, né? E West Side Story é uma briga de gangsters, né? Da violência de um bairro, né? Nos Estados Unidos. Então, é um tema contemporâneo, assim, né? Apresentado num texto clássico. É a mesma coisa que a professora está Tá buscando, buscando. né? Então, a questão do preconceito racial, né? As adaptações acho que vão muito por aí, sim. Eu acho que vou cutucar os torcedores agora de times de futebol. Acho que tem uma adaptação do cinema nacional. Tem essa também, não é? Que é uma Tem, torcedora do Palmeiras e um torcedor do Corinthians, que tem. eles se apaixonam nas torcidas rivais, olha lá. Mas eu acho que É possível? no final eles não morrem, né? Não morrem. Não Né? morre, mas é possível. No final acontece uma conciliação, Uma né? conciliação entre os times. Bom, vamos fechar a polêmica aqui, que senão, né? Já vi meu companheiro aqui meu companheiro de sala de leitura já me deu aquele olhar assim, então vamos ficar quieta. Bom, basicamente eu trouxe o conteúdo que eu penso que é o mais adequado, assim, né? Então, eu pensei assim, mostrar a diversidade de possibilidades que vocês têm de fazer uma adaptação de um texto escrito para uma linguagem audiovisual, né? São recursos muito diferentes, mas eu acho que essa transposição, essa nova criação é fascinante. Eu acho bem legal essa proposta, né? Não, Bem é legal, bem assim. bacana. A professora Eliana, ela pergunta aqui, né? Só deve trabalhar livros que estejam na plataforma do Leia ou pode trabalhar os livros disponíveis na biblioteca? Professora, inicialmente nós incentivamos muito que faça uso dos livros que estão no Leia, porque eles estão nas aulas, eles estão no currículo, tem aula de redação e leitura. Vamos nos apropriar e instigar um pouco mais dos produtos de leitura que os alunos possam ter, né? Quando eles estão fazendo as leituras dos livros do Leia, da plataforma digital, quais são interagir um pouco mais com esse eu leitor dele, né? A gente está fazendo esse fomento de leitura. Mas sim, pode pegar os livros da biblioteca. Tem uma outra professora que perguntou se a história pode ser autoral. Sim, a história também pode ser autoral, né? Autoral, fazendo alusão a uma obra, né? Enfim, pode. A gente dar essa liberdade para vocês. O que a gente pede é que a gente conjumine as coisas. Aproveite esse espaço de sala de leitura e redação, aproveite esse recurso que a gente tem, essa ferramenta da plataforma de leitura, e os alunos estão fazendo uso dela, e potencializar, ampliar o horizonte dessa leitura, né? Perguntar mais, chegar... Lembra que a gente falou daquela questão da formação do sujeito leitor, de eu recriar histórias, potencializar a imaginação, o eu criativo? Então é essa
o ponto que a gente vai estar trabalhando essas leituras, né? Então, vocês são livres para usar todos os livros. A gente trouxe aqui uma infinidade, né, de Tá. livros e recursos. Estão aqui falando que estão adaptando o Conto do Gato Preto também. Muito bom, muito bom. Então, Que mas tal vamos fazer lá. uma adaptação a partir da perspectiva do gato? Seria Olha um desafio. só. Né? E, assim, agora conversando, me ocorreu também uma outra possibilidade que eu acabei não trazendo aqui nos slides. Um jeito também muito interessante é mudar o protagonista. Né? Uma adaptação que eu teria um enorme prazer de ver é o Dom Casmurro, que a gente lembra muito. Imagina na perspectiva da Capitu, né? Como seria essa história? Né? Então, o Bentinho, ele conta essa história de uma maneira bastante suspeita, né? Porque é extremamente subjetiva, a gente desconfia da veracidade das coisas. Eu, pelo menos, tenho essa leitura, né? É o Bentinho que está contando, mas até que ponto ele está vendo de uma maneira realista, adequada, né? Desloca. Coloca agora a Capitu como um protagonista, exercício muito interessante, né? Recentemente teve uma adaptação literária do Grande Sertão Veredas em que deslocou-se o personagem na primeira pessoa do Riobaldo para o Diadorim. O Diadorim está na primeira pessoa. Extremamente interessante, né? Então, mais uma ideia, né, que está me ocorrendo agora, assim. Né? O ponto de vista da Então, mesma Gato história. Preto, como é que o Gato Preto viveu aquela experiência, né? Perspectiva do gato. Né? Isso é bem bacana, porque assim, a gente sempre tem uma visão, mas se fosse aquele outro personagem, qual seria a visão? Qual seria a visão desse outro personagem? Dele. Né? Olha a brincadeira que a gente pode fazer, o exercício que a gente pode fazer, né? As inúmeras perspectivas que a gente pode ter. A gente sempre foca numa só, né? Que é o do personagem principal, os antagonistas, enfim. Se a gente fizer essa inversão, fica bem bacana essa história do gato. É a professora, deixa eu pegar aqui até o nome dela, a professora Rafaela. Essa daí vai especialmente para você, da perspectiva do gato preto. Ponto de vista a partir do gato. Mas eu acho que, Márcia, talvez a essência, né, do que é importante dizer aqui nessa apresentação é que, assim, mantendo uma linha, né, mantendo uma essência, a diversidade de alterações, né, de adaptações são quase que infinitas, né? E acho que é um belo exercício esse, né? Mudar a época, mudar o contexto, mudar o personagem principal. Né? Dá para fazer muita coisa, né? Então, né, eu acho que é legal fazer esse exercício de não ficar assim muito restrito, muito extremamente fiel à obra original, mas a partir daí trazer uma atualização, trazer uma, né? Eu acho que é meio que por aí, né? As brincadeiras que a gente faz. Brincar com a história. Brincar com a história, você traça, né? Você tece outras perspectivas, né? A gente não acaba saindo um pouco daquela visão mais academicista, um pouco mais ali focada na interpretação textual de acordo com as regras, mas aí você se permite ter essa brincadeira, né? Essa outra experiência do seu eu leitor, né? Ela é uma experiência enriquecida realmente, né? Você sai um pouquinho da regra, né? Da regra da academia academicista, das interpretações, das chaves de interpretação textual, e você começa a colocar uma outra perspectiva a partir da sua própria experiência, a partir da sua própria visão ou da sua, né, referência ou relação com o personagem. Tem personagens que a gente se relaciona, que marcam a vida da gente, né? Então, aí mais um exercício para a gente poder ampliar esse repertório tão criativo, esse repertório que abre outras possibilidades da abstração, do campo da abstração que a literatura permite. Trazendo mais um exemplo, mas aí acho que seria uma coisa assim mais para um diretor profissional, né? Você pode, assim, de fato, assim, desconstruir completamente a história original e transformar em uma outra coisa, representando as suas sensações, as suas subjetividades, né? Recentemente foi também adaptado para o cinema Grande Sertão Veredas, né? E você não reconhece mais a obra original, né? Nesse filme de tão alterado que ficou, né? Mas a gente percebe que a essência se manteve, né? Mas aí, assim, seria uma desconstrução total da narrativa, né? Não sei, acho que talvez... só querendo dizer, assim, que as possibilidades são infinitas, né? E realmente infinitas. Infinito, né? Quando a gente fala de adaptação e fala dessa liberdade que você tem de adaptar, de se inspirar numa obra, quanto que você pode trazer dela, né? Quando você
tem essa permissão, né, de se experimentar como leitor, de se experimentar como autor, né, você começa a se permitir esse exercício, esse campo, quantas possibilidades você pode, né, criar sem ter uma regra enrijecida. Né, E lembrando mais uma vez que não há regras, né? Não há regras, assim, né? Uma obra extremamente fiel à obra também é fantástico, né? Sim. Lembrando agora, gente, um dos filmes que eu citei aqui, Menino de Engenho, é exatamente o livro, exatamente assim, né? E é brilhante também, né? Então, assim, não tem assim melhor, pior, né, Márcia? Pior. É que a gente está falando também de uma questão de tempo, né? Quando a gente fala de 1 minuto, é um desafio. Né? O que você vai fazer dentro desse 1 minuto, né? Qual a essência que você capta dentro desse 1 minuto? É um belo exercício, é um belíssimo exercício. Vamos lá, pessoal, tem mais perguntas. Nossa live hoje é um pouco mais curtinha, nós vamos até às 3h30 e eu quero, assim, ver algumas perguntas que vocês estão, algumas sugestões. Estão faltando sugestões para os anos iniciais. Nos anos iniciais tem a plataforma do Elefante Letrado, que tem um repertório infinito, e a gente tem também os livros da sala de leitura, temos aí vários autores para os anos iniciais também bastante. Tem a Ruth Rocha, olha só, a Ruth Rocha tem uma escritora fantástica. Quantos livros e quantas histórias a gente tem do Marcelo, que a gente pode também adaptar e trazer. Tem o Ziraldo, o Menino Maluquinho. Vamos, assim, mexer um pouquinho com as nossas crianças, né, e ver o que a gente tem dentro do Elefante Letrado, fazer parceria com a professora regente da sala dos anos iniciais, ou olhar na biblioteca simplesmente e ver quais são os livros que despertam maior interesse para as nossas crianças e tentar brincar, trazer, né, esses livros e fazer uma recontação de história, de repente perguntar como que ele acharia que ficaria legal o final de um certo personagem, e aí a gente vai estimulando a criança, né, nessa brincadeira de transposição da imaginação dela e recriando as histórias. E tem aqui, ó, professora Ivone está fazendo o Diário de Anne Frank, um tema muito forte, né, que está, né, muito em alma, muito forte, essa questão da leitura diarista, né? E já é uma coisa totalmente intimista, né? A gente pode usar aqueles outros recursos de câmera aí, ou foco, né? E talvez aí a professora traga uma outra questão que seja bastante importante, assim, né? Questões muito contundentes, muito polêmicas, né? Tomar um certo cuidado, né? Assim, tem, né, questões políticas, ideológicas, né? Então, né, um cuidado do respeito, né, da imparcialidade, né? Trabalhar o que a obra traz realmente, né, que é o contexto do eu social, da empatia, da pessoa, do ser humano, e a gente despojar de alguns conceitos políticos, de outras coisas, que não é esse o nosso interesse. Nosso interesse é trabalhar o sentimental, né? Trabalhar essa questão emocional mesmo que a obra dispõe, mas é um exercício brilhante. E a questão ética da imparcialidade também, né? Eu acho que é um cuidado importante, né, Márcia? Importante que a gente tem com tudo aqui. Eu estou vendo aqui, a professora falou que está fazendo Alice no País das Maravilhas. Estou com fragmentos de Anne Frank, Sentimento e Medo. Ela está trabalhando as emoções de Anne Frank, olha só. Tudo isso que a gente olha aqui, a gente fica extremamente curioso quando vocês vão encaminhar para os PECs, como vocês vão encaminhar para as diretorias de ensino e chegar até nós esse trabalho. Mais uma vez, eu vou enfatizar que os professores procurem, né, o professor, o PEC, ponto focal de sala de leitura, converse com ele, peguem as diretrizes com ele, que ele é a nossa ponte mais rápida entre vocês e nós aqui, para a gente poder fomentar e ver quais são os recursos mais, o que vocês precisam de necessidade formativa, o que vocês precisam de orientação, quais são as questões de prazo. Então a gente começa a fazer toda essa discussão e procurá-los, que eles vão orientá-los, pedindo informações para eles, para a gente poder construir esse festival. Você está convidado, Carlos, para fazer parte do nosso festival de curta, do Mediação em Linguagem. Então, para vocês fazerem esse festival com a gente, trazerem aí essa oportunidade de a gente conversar com os nossos estudantes e entender um pouquinho mais o que é esse eu protagonista, né? Esse eu protagonista no cinema. Alessandra, né? Estamos trabalhando, Alessandra Cri. Estamos trabalhando o livro da plataforma do Leia, Contos para Garotos que Sonhavam Mudar o Mundo. Os estudantes estão amando a leitura deste livro, uma leitura prazerosa, da Neide Itapetininga, PEI São Sebastião. Parabéns, garotos que sonham mudar o mundo, né? Qual é o sonho de mudar o mundo? Quem nunca, né? Sonhou, e quais são os sonhos que eles trazem para mudar o mundo. É um exercício extremamente interessante essa questão de você sonhar, né? Se permitir sonhar. Tem bastante filme que trabalha sobre isso, né? Tem bastante.
Esse livro eu não conheço, eu não saberia falar mais. Assim. Tem no repertório do Leia, tem bastante. O pessoal está agradecendo. Sarita, muito legal ouvir o Carlos. Sarita tem uma fã aqui, Carlos. Também. Aqui na nossa escola tem permitido a participação de vários alunos para que se envolvam em atividades e tenham oportunidade de ampliar as habilidades de leitura artística. A professora Fabiana. Isso é muito bacana, a gente tem que trabalhar essa questão da leitura, né? Então, a leitura ela tem uma perspectiva de não engessar a leitura. Então, esse é o grande trabalho da sala de leitura, abrir essa possibilidade de outras linguagens, de outros universos que se ampliam a partir da leitura, não a leitura, né, engessada, né? Vamos colocar uma leitura de fruição, uma leitura muito mais ampla. A gente até fala que é a leitura do ser humano, né? A leitura de mundo. A gente trabalha muito com essa perspectiva e vocês estão de parabéns, gente. Uma experiência que a gente tem no Clube de Leitura Gato Preto é perceber assim, que existem uma diversidade muito grande de pontos de vista, né? Isso é uma coisa muito, muito forte, assim, né? A Simone e eu, né? Quando a gente ouve, né? As visões diferentes, né? Dos leitores que participam, assim, que, nossa, às vezes a gente reconhece um outro livro completamente diferente daquele que a gente leu, porque tem uma perspectiva muito diferente da nossa. Eu acho que essas produções que vocês vão trazer também vão dar essa ampliação de entendimento, de leitura desses livros, né? Nossa, esse aluno, ele trouxe um ponto, né, que eu nunca vi, né, daquele livro. Então, é muito legal, né, essa experiência de ampliação do entendimento e das possibilidades que aquele livro traz, né, para quem lê. E aí percebe assim a riqueza realmente dessas obras, né? Muita coisa que você não percebeu, você consegue ver, né, na perspectiva de uma outra pessoa, né? Isso é muito comum, muito comum. E aí dá muito a dimensão, né, da grandiosidade mesmo dessas obras que a gente lê, né? A gente enxerga a regra geral só um pedacinho. Então, quando troca, isso se amplia. É muito legal, é muito legal. Isso é bacana, né? Estimular essa troca, estimular essa interatividade dessas novas narrativas. Então, a gente vai tomar conhecimento de outras leituras, né, traduzidas para a linguagem audiovisual dos alunos, né? Então, é muito legal isso, né? Muito legal. Bacana. Com a mediação dos nossos professores de leitura, nossos PECs, nossos analistas, né, que estão sempre com a gente, nossos parceiros aí nessa jornada. Lembrando também que o ensino médio está fazendo a leitura e o trabalho do circuito educacional também pode ser utilizado o livro Cartas a Meu Vizinho Palestino, também para fazer talvez essa perspectiva, um conjunto de cartas de narrativa, quem sabe uma carta, um trecho, algo que marcou, pode também se utilizar para esse trabalho. Principalmente, eu gosto muito de romances, né, epistolar, romances de cartas, assim, eu acho muito interessante que você consegue colocar todo um eu sentimental quando você escreve uma carta, escreve algo para alguém com essa tonacidade, diferente de uma narrativa ou de um conto. Ela tem uma outra tendência de trabalhar mais o âmago da pessoa. Eu gosto muito dessas perspectivas. Bom, estamos caminhando agora para os nossos 2 últimos minutos. Espero que vocês tenham gostado desta live. Ela ficará gravada para vocês. Eu vou disponibilizar todo o material, tanto o material de PPT e o material da gravação no grupo com os PECs. E ela vai servir de subsídio para vocês passarem, para vocês verem novamente, pegarem algumas dicas, fazerem alguns recortes e inspirar esse trabalho que nós estamos assim ansiosos do lado de cá para ver e fazer esse festival desses pequenos produtos, desses produtos cinematográficos que a gente vai trazer aqui, entender um pouco mais essa visão artística, dessa visão literária, ampliar esses horizontes dos nossos estudantes, dos nossos professores e fazer nossa grande comunidade leitora, que é uma das pilares, né, numa da missão do programa Sala de Leitura e dos nossos professores aí, sala de leitura, que são os mediadores da leitura nas unidades escolares. Carlos, eu agradeço muito você estar aqui de antemão, o nosso convite para você fazer parte, né, quando a gente for fazer nossa culminância, nosso festival do Mediação em Linguagem, para estar junto com a gente comentando, com gente, os estudantes. E muito bacana. Obrigado. Sucesso aí para todos vocês que vão produzir esses audiovisuais, viu? Muito sucesso aí para todos vocês.
E falou do Clube do Gato Preto, qual é o próximo? Então, só um convite, então, para que todos conheçam também o nosso trabalho aqui do Cremário Covas, né? O próximo programa do Clube de Leitura Gato Preto, tá? Vai acontecer no dia 29 de outubro. Nós vamos discutir Cidadã de Segunda Classe, tá? Da Bucha Mecheta. Tá? Então, todos convidados a assistirem. Assim, puderem participar também, a gente vai ficar muito feliz. Podem participar presencialmente, online, pelo chat, tá bom? Então, fica o convite para vocês. Então vamos lá, os convites estão trocados e nós nos encontramos no nosso próximo programa, nos encontramos também no Clube do Gato Preto e espero ver vocês e as dúvidas que vocês tiverem, encaminhem para a gente via PEC para nós darmos aí continuidade e fazermos aí um festival fantástico no final do ano. Um grande abraço, bom final de semana a todos e até o nosso próximo. Bom trabalho para